Nós estamos dando continuidade ao estudo relacionado aos 10 mandamentos, ou decálogo, né? Então, nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos ver o segundo mandamento. E eu convido a você, pode ficar sentado mesmo, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Nós estaremos lendo somente os versículos 1 a 6. Nós vamos sempre fazer assim, à medida que nós vamos avançando, hoje nós vamos ver o segundo. Então, na próxima vez nós vamos ver o terceiro. Então, nós vamos ler do primeiro versículo até chegar no terceiro mandamento. E daí por diante. Então, todo culto nós vamos lendo, avançando ali até chegar, começando no versículo 1 e indo até chegar no que nós vamos estar estudando no dia, tá bom? E hoje até o versículo 6, tá? Especificamente nos versículos 4 a 6 nós temos o segundo mandamento, mas nós vamos começar do versículo 1, tá bom? Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 6, a palavra de Deus diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Que Deus abençoe a leitura da palavra e nos ajude a podermos entender e aplicar isso nos nossos corações. Na última vez nós vimos a respeito do primeiro mandamento, fizemos uma breve introdução e vimos a respeito do primeiro, que é o versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. E hoje nós vamos entrar no segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Como nós já vimos anteriormente, a nação de Israel havia ficado escravizada no Egito durante aí mais de 400 anos. Então, quando eles foram libertos do Egito, no terceiro mês, Deus deu esses mandamentos para o povo, entregou por meio de Moisés. E aí então, esses mandamentos, eles dão uma diretriz para o povo com relação a como eles deveriam viver diante de Deus e diante do próximo. Então eles precisavam de um direcionamento. 400 anos escravizados, então Deus aqui está dando ali essas leis para eles poderem viver bem com Deus e com o próximo. Mas para isso era necessário obedecerem essas leis. Então, todos nós precisamos entender o seguinte: nós não guardamos os 10 mandamentos. Tá? Então, nós não guardamos os 10 mandamentos, porque muitas pessoas acreditam que por guardar os 10 mandamentos, eles estarão indo para o céu, isso vai definir a sua salvação. Nós não acreditamos assim, porque a palavra de Deus não diz isso de maneira nenhuma. Mas o que nós fazemos é pegar os princípios, trazer os princípios que estão nesses 10 mandamentos para nós. Então nós já vimos o primeiro princípio ali, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, né? E nós já vimos o que isso significa. E hoje nós vamos estar vendo a respeito das imagens. Não farás para ti imagens. O interessante, algo muito importante para nós entendermos também, é que esses mandamentos, nós temos uma divisão neles, e só mais hoje eu gostaria de mencionar essa divisão, porque isso é extremamente importante. Então, quando nós vemos esses 10 mandamentos, basicamente, eles são estes. Nós não lemos todo o texto, mas, resumidamente, eles são: o primeiro é não ter outros deuses diante do Senhor, não fazer imagens, não tomar o nome de Deus em vão, apenas 6 dias trabalhará, e o quinto, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar. Então você tem ali a relação dos 10 mandamentos, aqui de uma forma resumida. E quando nós olhamos esses 10 mandamentos,
nós vemos algo muito importante e interessante também, porque a primeira parte, do primeiro até o quarto mandamento, eles são relacionados a Deus. E do quinto até o 10º são relacionados ao meu próximo. E o que isso tem de tão interessante é que no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele definiu isso também. Porque Jesus, ele disse em Mateus 22, 37 a 40, e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então você tem a primeira divisão. A segunda, diz, o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus conclui dizendo: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, você pega todos os livros da lei, todas as leis que eles tinham, e todos os profetas, todos os mandamentos que estão ali, se resumem nessas 2 leis: amar ao Senhor teu Deus e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, todos os mandamentos que nós temos na palavra de Deus, eles dizem respeito ao meu Deus e ao meu próximo. E é isso que o Senhor Jesus Cristo, ele mostra para nós aqui, com relação a Deus e com relação ao próximo, tá bom? Então, nós vimos a respeito do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E antes que nós pensemos que não ter outros deuses, isso aqui se resume apenas em pessoas que adoram outros deuses e outras entidades e coisas assim, nós entendemos muito bem que há um risco muito grande de nós colocarmos certas coisas como sendo o nosso Deus. E de tudo isso que pode ser colocado como sendo o meu Deus, eu creio que a maior luta que nós temos é em não colocar nós mesmos como Deus da nossa vida. Então, nós temos essa tendência. Muitas vezes nós associamos esses deuses à adoração de imagens. Mas tem muita coisa envolvida nesse mandamento. Então, como nós vimos, nesse primeiro mandamento, Deus ordena que nós adoremos exclusivamente a Ele, não a mim, não à minha vontade, não aos meus deleites, não aos meus caprichos, mas somente a Deus. Então aqui não se resume simplesmente a imagens e pessoas que se curvam diante de santos e entidades e etc. Mas aqui tem muita coisa envolvida. Aqui nós entendemos também, nesse princípio, que Deus deseja que nós nos afastemos de toda e qualquer idolatria. E nós, muitas vezes, nos idolatramos. Nós somos idolatrados por nós mesmos. Cada vez que eu tento buscar a minha justiça, aquilo que eu quero, o que eu acho correto, aquilo que me agrada, então eu estou colocando o meu eu acima de Deus. E isso é um tipo de idolatria. E nós chegamos a entender também que Deus deseja que Cristo seja a nossa única fonte de satisfação. Então, quando Jesus passa a ser a nossa única fonte de alegria, de satisfação e de esperança nessa vida, então automaticamente o nosso eu, ele é rebaixado e Cristo é levantado na nossa vida. Muitos dos nossos problemas que temos, eles poderiam ser evitados se nós observássemos esse princípio, não é verdade? Problemas de relacionamentos, problemas familiares, problemas financeiros, problemas no trabalho e todo e qualquer lugar. Poderiam ser evitados, né? Então, Deus não admite concorrências. E isso nós trazemos tanto para o primeiro quanto para o segundo mandamento. Deus não admite concorrências. Portanto, nós devemos eliminar qualquer tipo de concorrência que queira tomar o lugar de Deus. Qualquer tipo de concorrência, Deus não admite, porque Ele é o único objetivo da nossa adoração. Deus deve ser o único objetivo da nossa adoração. O único. Então, esse mandamento de não ter outros deuses diante dele, não está contido somente no Decálogo, mas ele está por toda a palavra de Deus. Não colocar outros deuses, qualquer outra coisa, no lugar de Deus.
Então nós temos o segundo mandamento, que aí nós vimos no versículo 4. Não farás para ti imagens de escultura. Agora, qual que é a diferença entre o primeiro mandamento e o segundo? O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, então significa tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, não quer dizer necessariamente coisas materiais, mas isso inclui os meus sentimentos, minhas vontades, meu orgulho, o meu ego, ou seja, até mesmo o trono da minha vida. Quando eu decido desobedecer a Deus, cada vez que eu desobedeço ao Senhor, eu estou tirando o Senhor do trono da minha vida e eu estou assumindo o controle. Em outras palavras, eu estou sendo o meu Deus. Então, quando nós vimos o primeiro mandamento, nós devemos entender dessa forma. E o segundo mandamento inclui qualquer coisa material que nós colocamos como objeto da nossa adoração. Qualquer coisa material que nós colocamos como objeto da nossa adoração. Aqui não somente emoções, o meu ego, o meu orgulho, mas agora nós temos essa tendência de materializar as coisas e adorar, servir a matéria, coisas materiais. O nosso coração, eu falei isso quando nós vimos o primeiro mandamento, e eu quero repetir isso. O nosso coração é uma grande fábrica de ídolos. O nosso coração é uma grande fábrica de ídolos. Nós temos uma facilidade imensa de fabricar ídolos, falsos ídolos, porque só existe um Deus, um único Deus. E quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, não significa que Deus está admitindo que exista outros deuses, mas o que Deus está dizendo é que nós fabricamos deuses e colocamos no lugar de Deus, mas só existe um Deus. Podemos colocar qualquer tipo de coisa acima de Deus, mas só existe um Deus. Então, por isso, tudo aquilo que nós colocamos é falso. Quando nós falhamos no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e permitimos que qualquer outra coisa que não seja Deus assuma o trono da nossa vida, automaticamente começamos a direcionar a nossa adoração às coisas materiais. Porque nós temos essa tendência de buscar aquilo que nós vemos e rejeitar aquilo que nós não podemos ver. É justamente por isso que Paulo disse, olha, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Então, por que nós temos essa tendência de direcionar a nossa adoração para coisas materiais? Porque dentro de nós existe uma predisposição natural de adorarmos alguma coisa em todo o tempo. Escuta isso, nós adoramos alguma coisa em todo o tempo. Em todo o tempo. Ou seja, nós sempre estaremos adorando alguma coisa. Quando eu estou obedecendo a Deus, servindo a Deus e buscando a Deus, eu estou adorando Deus. Mas quando eu assumo o controle da minha vida, então eu tiro a minha adoração de diante de Deus e direciono a minha adoração para mim mesmo. Porque eu assumi o trono da minha vida, eu estou buscando a minha vontade, eu estou ali satisfazendo a minha indignação por alguma coisa, eu quero direcionar as minhas palavras da forma que eu quiser, falar de forma brusca, falar de forma torpe, eu é que quero agir de forma errada, eu é que quero pensar coisas erradas. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos direcionando a nossa adoração a nós, a mim mesmo. A mim mesmo. Você quer uma prova disso? Ficou muito claro para nós que nós vimos, Deus fez grandes sinais aqui, não fez? Você lembra quando a gente leu? Deus fez grandes sinais. Se você ler o capítulo 19 e o capítulo 20, depois que nós vimos, inclusive no capítulo 20, já que nós estamos lá, olha o capítulo 20, o que diz ali a partir do versículo 18. Versículo 18.
E todo o povo viu trovões e os relâmpagos, e o som da buzina ou da trombeta, e o monte fumegando, o monte pegando fogo. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Você viu a reação do povo? Quando você lê o capítulo 19, nós vemos ali então que havia um grande som de trombeta, trovões, relâmpagos, o monte Sinai pegando fogo, saindo fumaça, o monte tremendo, né? Houve um terremoto ali naquele monte. Então você vê que Deus fez algo grande. Puxa vida, então seria natural do povo ver aquilo e receber esses mandamentos de uma forma especial, como sendo o cuidado de Deus, como sendo algo vindo da parte de um Deus tão grande, tremendo, magnífico, que chegou a fazer o monte tremer, pegar fogo e sair fumaça. Então, naturalmente, quando eles olhavam algo assim, quando eles viram algo assim tão grande, nada mais justo do que entenderem a grandeza desse Deus. Mas sabe o que aconteceu? Se você anda, nós estamos no capítulo 20, né? Você anda 12 capítulos adiante, nós caímos no capítulo 32. O que acontece no capítulo 32? Você está lembrado? Você se lembra o que acontece no capítulo 32? Olha lá o capítulo 32, dá uma viradinha ali só para você entender como nós temos essa predisposição para adorar alguma coisa o tempo todo. Aqui Moisés ainda está recebendo a lei de Deus, ele ainda está na presença de Deus recebendo a lei, e de repente ele começou a demorar demais. Olha ali, versículos 1 a 4. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, que havia ficado responsável pelo povo, e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou nas suas mãos e trabalhou o ouro com um buril. Buril é uma ferramenta, né, para entalhar o metal. Então ele trabalhou ali aquele ouro e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, presta atenção: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Aquele mesmo povo que tinha visto aqueles sinais lá no monte, da parte de Deus, o monte fumegando, tremendo, resbalando, todo aquele relâmpago, os relâmpagos e trovões, tudo aquilo. O povo que, por temor a Deus, chegaram diante de Moisés e disse: Moisés, fala conosco você, mas não deixa Deus falar conosco, porque senão nós vamos morrer. O mesmo Deus que nós vemos com essa atitude, o mesmo povo que nós vemos com essa atitude agora é o povo que chega para Arão e diz: Arão, Moisés subiu, está lá, está demorando, nós não sabemos o que aconteceu com ele, nós precisamos adorar alguma coisa. Faz aí um Deus para nós. E Arão poderia ter dito, não, só existe um Deus verdadeiro, vamos servir a esse Deus. Não, então ele disse: olha, então tudo bem, tirem aí os pendentes. Então eles começaram a tirar, anéis, brincos e colares e tudo mais. Começaram a tirar tudo aquilo que eles tinham de ouro. Ele pegou todo aquele ouro, fundiu, derreteu e fez uma imagem, um bezerro de ouro. E aí o que eles disseram? Ó, povo de Israel, essa imagem aqui, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Puxa vida! Mas está aí o quadro do ser humano. Nós somos assim.
Ao mesmo tempo que nós estamos adorando a Deus, aí de repente nós deixamos o nosso ser colocado acima de Deus, e aí é isso que nós fazemos, nós começamos a adorar. Então, a atitude e olha o que aconteceu, pula para o versículo 21, dando uma resumida aqui, se você quiser ler o capítulo em casa, é muito interessante, mas no versículo 21, então, no momento da prestação de contas, olha só que atitude mais, eu não sei nem que palavra usar, mas olha o versículo 21. E Moisés perguntou a Arão: que tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Quem liderou foi Arão. Mas o que Arão está fazendo? Moisés, não fica bravo comigo não, você sabe que esse povo aí está inclinado à idolatria. Puxa vida, então olha, versículo 23, e eles me disseram, Arão está dizendo, faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele, faz um Deus aí para nós, Arão. E aí no versículo 24, olha só, puxa vida, que tolice, olha só, então eu lhes disse, Arão está contando aqui, quem tem ouro arranque-o, e deram-me, e lancei-o no fogo, e saiu esse bezerro. Olha só. Está conseguindo entender aqui a atitude de Arão? Olha, então aí o povo chegou e falou para fazer um Deus. Então assim, o povo é inclinado para o mal. Aí eu fiz. Então eu falei, me dá os ouros aí que você tem. Aí derreti e tal, esse ouro. E de repente saiu esse bezerro. Saiu isso aí. Em outras palavras assim, olha, eu não sei nem como é que surgiu. De repente saiu. Como assim? De repente saiu. Porque o ser humano é assim, irmãos. Infelizmente, nós temos essa tendência nós sempre terceirizamos a culpa, né? Não é culpa minha, a culpa é do povo, o povo que chegou. Então, infelizmente, nós somos assim, volta aí para o capítulo 20, né? E se você ler o restante do capítulo 32, você vai ver que o povo pagou o preço por aquilo. Moisés ficou irado, aquelas tábuas da lei que Deus havia dado com os mandamentos, ele quebrou aquelas tábuas, jogou no chão e quebrou, né? E aí então Deus chama Moisés e fala assim, olha Moisés, por causa disso, eu não vou mais adiante do povo não. O povo não merece a minha presença, se eu for junto com eles eu vou matar todo mundo. Eu vou mandar o meu anjo junto. E aí uns capítulos mais adiante, eu acho muito interessante porque Moisés ele prezava a presença de Deus. Aí Moisés diz assim, Senhor, mas o Senhor está falando para mim, para eu ir junto com esse povo, mas como que eu vou fazer isso sem a tua presença? Aí Moisés diz assim, Senhor, se tu não fores conosco, por favor, não faz a gente sair daqui. Aí Deus olha para Moisés e diz assim, Moisés, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. É muito interessante, né, esse diálogo que Moisés tinha com Deus. Então é muito interessante, irmãos, esse é o quadro do ser humano, né? Infelizmente, nós somos assim. Então, por que eles precisavam adorar alguma coisa? Porque o coração do homem é uma grande fábrica de ídolos. Eu sempre vou estar repetindo isso porque é uma grande verdade, tá bom? Então essa é uma realidade bem próxima de nós porque vivemos num país tradicionalmente idólatra. Tradicionalmente idólatra, mas Deus proíbe qualquer tipo de adoração a imagens. O irmão Miguel fez a leitura aqui do Salmo 115, vocês viram ali no Salmo 115? Os ímpios perguntam, onde está o seu Deus? Mas os ídolos deles é feito de prata, de ouro, tem mãos, mas não pegam, tem olhos, mas não enxergam, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não falam, nem som algum sai da sua garganta. E aí ele diz assim, olha, esses ídolos são semelhantes àqueles que os fazem. Àqueles que os fazem.
Ou seja, esses ídolos que não servem para nada são tão inúteis quanto aqueles que os fazem também, porque eles não direcionam a sua adoração a Deus, mas aos ídolos. E é isso que Deus diz aqui: não farás para ti imagens de escultura, nem coisa alguma semelhante, nem no céu e nem debaixo da terra, nada. Não faça, e muito menos se encurve diante delas, é o que diz o versículo 5 do capítulo 20. Nem se encurve diante delas. Aí ele diz ali que ele faz justiça. Mas ao mesmo tempo, o versículo 6 diz que ele também faz misericórdia. Mas a misericórdia é para aquele que direciona a sua adoração somente ao Senhor. Ao Senhor. Mas quanto àqueles que colocam a sua adoração a imagens de escultura ou a qualquer outra coisa que tome o lugar, que assuma o lugar de Deus, para estes, cabe a Deus julgá-los, né? Então, infelizmente, o ser humano é assim. Somos uma grande fábrica de ídolos, né? Uma grande fábrica de ídolos. O Salmo 135... eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar, o Salmo 135, ele diz algo também com relação a isso. Não somente o 115, mas o 135, versículos 15 a 18, diz assim: os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum das suas bocas. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Aqueles que confiam nesses ídolos são semelhantes aos próprios ídolos, né? Então, Deus não se revela por meio de imagem nenhuma. Escuta isso. Deus não se revela por meio de imagens. Nada disso. Pelo contrário, a única forma de Deus se revelar, a palavra de Deus diz, Deus se revelou através do Senhor Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Deus se revelou também através das coisas que foram criadas, como diz Romanos capítulo 1, e Deus se revela também através da palavra. Então essas são revelações que Deus nos proporciona. Mas não uma imagem para ser adorada. Deus não está ali. Por que Deus não está ali? Porque em João 4:24 diz o quê? Deus é Espírito. Deus é Espírito. Espírito. Ele se revela através da sua palavra. Por isso a palavra de Deus é suficiente para nós. Nós não precisamos de outra fonte. A palavra de Deus é suficiente. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que nós não andamos por fé. Porque nós não andamos por vista, aliás, mas por fé. Nós não andamos por vista, mas por fé. O problema é que quando nós passamos a andar mais pelo que vemos e não pela fé, nós começamos a direcionar a nossa adoração e também a nossa dedicação às coisas visíveis. Às coisas visíveis. Deus não pode ser comparado e nem admitir nenhum tipo de concorrência com algum objeto ou qualquer criatura que seja. Pessoas não devem se ajoelhar, não devem servir, não devem adorar qualquer tipo de coisa visível, seja pessoas, sejam bens materiais, sejam imagens. Nada disso deve ser servido, nada disso deve ser adorado, nada disso. E antes que muitos cristãos suspirem de alívio, dizendo assim, puxa, eu não adoro imagens. Não simplesmente isso, mas nós precisamos considerar que para muitas pessoas o dinheiro tem sido adorado. Um carro pode ser adorado. Roupas e sapatos novos, o corpo, a casa, o trabalho, a família, a posição social, o lazer, o descanso, a preguiça, tudo isso e outras diversas coisas, muitas vezes são objeto da nossa adoração. Porque nós deixamos Deus em segundo plano e damos mais valor
há alguma dessas coisas materializadas. E Deus não se materializa nessas coisas. Deus não é assim. Deus não é assim. Então, todas essas coisas são idolatria. Idolatria. Então, tudo isso é pecado diante de Deus. E o que nós entendemos aqui, para concluir, irmãos, Isaías 42, versículo 8, diz algo muito importante. Deus disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com ninguém, Ele é Deus, e só Ele deve ser o objetivo da nossa adoração, só Ele. Então, no final das contas, sejamos sinceros, será que Deus é verdadeiramente, em todo o tempo, o único que está sendo adorado na minha vida, na sua vida? Será que em todo o tempo Deus é o único que é adorado? Será que em determinados momentos da nossa vida nós desejamos, simplesmente colocamos Deus de lado e queremos agir nos nossos impulsos, para buscar os meus desejos, para buscar a minha vontade, para fazer aquilo que me agrada e não agradar a Deus? Então, nós temos que eliminar da nossa vida qualquer coisa que supostamente, porque não existe outro Deus. Então, nós é que supomos isso. Então, que supostamente possa estar fazendo concorrência com Deus. E por que eu uso a palavra supostamente? Porque Deus não tem concorrência. Ele é o único Deus. Não existe outro Deus. Mesmo que essa fábrica de ídolos muitas vezes coloca coisas acima de Deus, na verdade isso é um auto-engano. Isso é simplesmente a mesma comparação nós podemos fazer com alguém que vê um algodão doce. Já comeu algodão doce? Eu acho que todos nós aqui, né, acredito, já experimentou um algodão doce. Você pega uma bola de algodão doce, uma coisa bem bonita e grande, aquele algodão mais colorido e tudo mais, e você pensa assim, puxa vida, eu quero pegar, eu quero encher a boca. Aí você pega uma bola daquele algodão, coloca tudo na boca ali, aí o que acontece na hora? Some. Dura por pouco tempo e ele some. Então, quando nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, é isso que acontece. Por aquele breve momento, nós gostamos daquela doçura, mas já já nós caímos na realidade e, puxa vida, isso não vale nada. Não vale nada. Às vezes eu quero dizer coisas que eu não devo dizer para alguém, e aí eu falo aquilo e daquele jeito que me agrada porque eu estou indignado e eu quero mostrar essa indignação e eu falo aquilo. Mas logo depois, o Espírito Santo vem, aquele grande agente de mudança na nossa vida, e mostra para nós, olha, está errado. E aí vem aquele pensamento, puxa vida, eu não devia ter falado aquilo. Ou, puxa vida, eu não devia ter feito aquilo. Eu não devia ter visto aquilo. Eu não devia ter buscado aquilo. Então é isso que o Espírito Santo faz. Então, olha, não existe concorrência. Não existe. E a maior prova de alguém que deixa a sua vida de lado e quer buscar a vontade de Deus, para aquele que é cristão, é colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E para aquele que não é cristão, se te falta isso, é colocar o Senhor Jesus Cristo no trono da sua vida, não somente como Senhor, mas primeiramente como Salvador. Porque é isso que deve ser feito. No momento da nossa salvação, nós tiramos o nosso ego do trono e falamos, Senhor Jesus, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Vem, assenta no lugar que é teu por direito, porque o Senhor me criou. E aí então, nesse momento, nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador. E aí fica a pergunta, será que cada pessoa aqui hoje à noite já fez isso?
Deixou de lado o trono da sua vida e convidou Jesus para entrar na sua vida, para ser o seu Salvador? Porque Jesus morreu para te salvar. E se você já fez, será que o Senhor Jesus Cristo, Ele realmente está assumindo o controle, o trono da nossa vida? Porque Deus disse, não farás para ti imagens de escultura. E muito mais do que isso, no primeiro mandamento Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Amém?